Mas já começando, falando sobre Adrielson Sargacístico. Cara, Adrielson, eu já começo trazendo aqui a minha percepção que, bom, tá longe dos padrões que a gente está hoje em dia, né? Pelo que a gente almeja, eu acho que é algo interessante, é um jogador de altíssimo nível, mas eu não sei se o Bahia já tá, ele teria, em tese, pelo menos de acordo com as informações do GE, um salário maior do que Everton Ribeiro, por exemplo, né? E é natural que ele tenha conseguido chegar nesse nível, porque foi campeão da Libertadores, do Brasileiro, saiu do Brasil para a Europa, foi para a Seleção Brasileira em 2023, convocado. Então a gente sabe, né, que todos esses gatilhos vão aumentando, a renovação aumenta o salário, a transação, mesmo que sendo dentro do próprio grupo, né, da Eagle Football, também eleva o salário, né, ele começa a ganhar em euro, muda a realidade. Então, enfim, para essa realidade atual do Bahia, não sei se o Bahia vai dar esse passo a mais. Até por isso, o nome de Dória, em seguida, a gente vai falar ainda sobre isso. Tá? Mas, enfim, a notícia do Pedro Rocha, Vitor, lá do GE, no Central do Mercado, na Central do Mercado, é de que 4 times sondaram Adrielson, né? E já falando do Bahia aqui, é natural tanto que empresários coloquem o nome do Bahia, como também é natural que o Bahia sonde um bocado de jogador para poder saber da situação, né? Porque a gente sabe que o Bahia procura ser, independente de você achar boa ou não a movimentação, agressivo no mercado, porque procura saber da realidade de todos para tentar tomar um tipo de medida, né? Não à toa, toda hora aparece um jogador sendo sondado. Tem plano A, B, C e D, é assim que funciona uma holding do tamanho do City Futebol Group, tá? Então, o Bahia fez uma sondagem, Santos Internacional também, e o Cruzeiro também. Santos e Internacional estão praticamente descartados, porque o mesmo Pedro Rocha que trouxe a notícia, também trouxe a notícia de que o Lyon estabeleceu um valor de 8 milhões de euros por Adrielson, que é cerca de 48 milhões de reais, pouco mais do que 48 milhões de reais. Né, que não é um valor absurdo para a realidade do Bahia hoje. O Bahia pagou uma fortuna, né, 70 milhões de reais quase, em Lúcio Rodrigues. Não é um valor absurdo para a realidade do Bahia hoje. Mas eu não sei se é a posição que o Bahia está disposto a pagar esse valor, né? E também tem as outras questões de contrato, de salário e tudo mais, né? Santos e Inter estão descartados porque o Santos, né, a gente tem visto pela movimentação, está ainda regulando a sua situação financeira, que está bem delicado. E o Internacional está fazendo das tripas coração para poder conseguir, está ruindo a corda ali para conseguir comprar Bernabé em definitivo junto ao Celtic, que é até uma boa oportunidade, né? Não sei se o lateral esquerdo é uma prioridade, mas eu acho que deveria ser. Bernabé é um jogador que pertence ao Celtic e é mais barato do que Adrielson, né? Cerca de 36 milhões de reais ali pelo que a gente viu aí sair de informação, tá? Então o Inter tá fazendo loucuras para poder conseguir isso, então acho que não vai dar esse passo a mais por Adrielson. O Cruzeiro talvez possa, por conta do investimento que é feito hoje por Pedrinho BH. Mas sobre o jogador, Vitor, excelente nome, acho que isso daí é indiscutível, né? Muito viril, forte, tem uma boa bola aérea ofensiva. O jogo contra o Palmeiras mesmo, que a gente até assistiu lá nos estúdios de Sinergia, ele faz um belo gol de cabeça, que ele vem na carreta, levando todo mundo pela frente, né? E consegue fazer um gol importante naquele cenário do jogo. E acho que a qualidade dele é indiscutível. Não foi um titular absoluto ao longo do ano por conta de Bastos e Alexandre Barbosa, mas quando o Bastos se machucou na reta final, ele deu conta do recado muito bem, não à toa. Foi o cara que esteve no time titular nas conquistas mesmo dos títulos. Acho que até que ele merecia isso, porque foi um jogador muito bem, que performou muito bem em 2023. Mas enfim, é isso. Adrielson. É atleta de 27 anos, né, velho? Um cara que, inclusive, né, tem o seu passe lá ligado ao Lyon e tudo mais, né? O grupo de John Textor. E muitos outros times, né, grandes times e SAFs aqui do nosso, como você falou, do nosso país estão sondando ele, né? Pelo menos tentando procurar saber um pouco mais sobre cifras e tudo mais. E todos eles têm esbarrado, né, nessas cifras que são astronômicas, assim, né? A gente já sabia, né, que com as SAFs vindo para o nosso país, o patamar de salário e o patamar também de negociação iria lá para casa das cucuias, né? Ainda mais quando um jogador sai daqui e faz intercâmbio fora, enfim, vai acontecer, né? Pode acontecer inclusive com o Bahia de pegar um jogador daqui e levar para fora, depois trazer esse cara para cá e esse cara vem com um valor muito mais alto e de repente a negociação ser até mais alta do que a gente se imaginava, né? Então, enfim, essas coisas acabam atrapalhando um pouco, né? Mas se não tem Adrielson, que se tenha outras alternativas, né? Alternativas criativas, inclusive, né? Porque é como os especialistas, né, têm dito a respeito desse mercado da bola, de que o Bahia é um time que basta ele falar no interesse do nome de algum atleta, ou algum atleta falar que tem interesse em jogar no Bahia,
que, meu amigo, ele não precisa nem trabalhar para que o salário dele aumente, né? Isso por si só faz com que, né, a expertise do Grupo City traga essa dificuldade, né, para o Bahia em ter que lidar Tem um com valor as para os outros negociações. times, tem um valor para o Bahia, tipo isso. Então, agora, vamos também olhar o outro lado da moeda. Se por um lado o Bahia pode ser atrapalhado por esse tipo de coisa, né, e infelizmente ou felizmente é assim, né? Quanto mais dinheiro se tem, mais serão as pedidas. Por outro lado, o mercado vai inflacionando, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e os times que quiserem vender seus jogadores e que ficarem achando que o Bahia vai atrás para poder entregar qualquer tipo de dinheiro que, né, é petróleo e vai jorrar e não vai ser infinito e tudo mais, esqueça isso. Não só vai acabar sucumbindo a esse erro e se prejudicando, como ao Bahia nada vai prejudicar. Uma hora ou outra o Bahia vai trazer um ou outro jogador que não seja daqui do país, mas vai ser de outro país, que não seja da Série A, mas vai ser da Série B, que seja da Série A, mas que seja um jogador que nem todo mundo está querendo, e ele vai transformar esse jogador em um potencial ativo para o clube. Isso vai acontecer. Então é um aviso claro e direto para os outros times que estão tentando boicotar o Bahia no mercado, de certo modo por conta do seu poder aquisitivo, que o recado é o seguinte, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, o Bahia vai se reforçar. Não sei se vai se reforçar com os melhores, com os nomes que estão sendo cogitados, mas uma coisa é certa, se você não vender nem para o Bahia, nem para qualquer outro time por conta dessa briga de mercado e criar olho grande, com o seu jogador você vai ficar na mão e vai correr o risco dele boiar assim na sua mão mesmo, né? Então, acontece, né? Do mesmo jeito que o Bahia está com essa dificuldade, os outros times também vão encontrar dificuldade. Então, as SAFs vêm para poder aumentar é muito mais do que aumentar só o patamar financeiro, é aumentar o crivo. Porque quanto mais dinheiro tem, mais difícil você também vai querer gastar dinheiro, pô. Eu não conheço um milionário que, obviamente, que tem as suas exceções, que quer sair por aí gastando dinheiro à torta e direito. O cara vai enriquecendo, o cara vai querendo os melhores restaurantes, os melhores bares, vai querer as melhores roupas, vai criando cada vez mais exigência com as coisas, e assim tem sido o Bahia. Né? Quero acreditar que talvez essa demora seja justamente por isso. De que estão achando que o Bahia vem de qualquer jeito, de braço aberto, que vai gastar milhões de dinheiro, e isso vai acabar prejudicando a nossa janela nossa segunda parte da janela, que acontece ainda lá adiante, quando a gente sabe que muitos desses times que estão evitando vender os jogadores agora vão vender lá na frente por preço de banana. Tipo, eu lembro que até eu trouxe um comentário aqui do Diego Tito, lembra do Twitter? E ele trouxe uma expressão muito boa na época, que foi o Bahia tá cozinhando o mercado. Porque já tinha Pulga encaminhado, a situação já se amarrando lá em novembro. Nestor também. Eu lembro que eu fiz o vídeo de Nestor lá no Chile, foi lá no meio de novembro. Então, já buscou entender a situação desses caras. E aí, quando saiu a primeira informação de Nestor, por exemplo, eu lembro de um valor que era de cerca de 50 milhões de reais, que estava se falando. Quando saiu a informação de Pulga, meu amigo, o Ceará só quer 5 milhões de euros, que é 30 milhões de reais. Se fechar Pulga por esse valor, e é natural que o Ceará peça muito, tá? O Ceará tem só 40%, o Ceará quer ter grana para poder formar o time. Só que aí o tempo vai passando e ele vai vendo que não chegam outros times, tá ligado? Que não tem, os outros times não vão querer pagar isso que eles querem. Entendeu? Então, é cozinhar o mercado. E aí, Pulga, pra mim, 18 milhões de reais. Num destaque da Série B, de 24 anos. Não só destaque da Série B, né? Eu gosto de mencionar isso. É um ponta que foi o artilheiro do campeonato. Jogador de lado de campo que foi artilheiro do campeonato. Fez mais gols que qualquer centroavante da competição. Por mais que seja uma Série B, isso é algo relevante. E quando a gente para poder ver os gols, por exemplo, né? O gol que ele fez contra o Bahia mesmo na Copa do Nordeste, no meio de 5 jogadores ele consegue fazer o gol. Então, assim, é um cara que tem qualidade e potencial para poder evoluir, por mais que não seja a solução dos nossos problemas. E pagar 18 milhões de reais para um jogador como esse, cara, a gente pagou 12 em Biel, por exemplo, e chegou a proposta de 44 milhões por Biel. A gente pagou 18 por Chaves. Chaves não fez nada no Bahia e foi vendido por 25 milhões. Então, ter o nome do Grupo City atrelado é ruim por um lado, é ruim entre aspas, por um lado, porque o time sempre vai olhar e falar, pô, se é o Grupo City, posso pedir mais. Mas, ao mesmo tempo, ter o nome do Grupo City atrelado é a garantia de que quando você for fazer alguma revenda, por exemplo, você vai faturar mais só por ter o nome do grupo, tá ligado? Então, assim, tem que saber utilizar esse nome com inteligência, né? Agora, também isso não quer dizer que o Grupo City não tenha que abrir o bolso, né? Eu acho que eles ficaram devendo. Sim. E ficaram devendo bastante, né? Essa vaga na pré-Libertadores não exime eles da responsabilidade que fez a gente sofrer o ano todo, podendo ter antecipado essa vaga com muito mais tempo, inclusive podendo se ranquear muito melhor, né, no Campeonato Brasileiro.
Então, assim, em algum momento eles vão ter que ir para a dividida e vão ter que realmente ficar nessa queda de braço de tipo leilão. Não tem para onde correr, sabe? Então eles têm essa responsabilidade, eles têm essa dívida com a torcida, né? E a gente está aqui para cobrar, de certo modo, né? Obviamente que a gente está analisando de uma maneira meio fria aqui, com como é que tem funcionado o mercado, porque isso tem atrapalhado bastante. É inegável que vai acontecer muito isso e a gente vai se irritar muito por isso. Por isso as contratações têm demorado tanto, né? Porque até tem time que não tem nada a ver com a negociação que entra para poder melar. A verdade é essa. Até isso tem acontecido, né? Mas o Grupo City não pode ser besta, não. E, sobretudo, não pode ficar demorando, esperando uma eternidade, vendo o que, é que vai acontecer. Se, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Meu amigo, você tem que abraçar os seus 5, 6 jogadores e você vai ter que sangrar também, sabe? Porque, como já falaram, é a primeira janela, né? E não é na primeira janela que as coisas acontecem. Tem que acontecer. Eu não quero ficar esperando para que eles voltem de lá de Girona para aí sim começar a contratar. E, meu amigo, eu sinto muito, mas aí vai começar o ano com o pé errado, né? Sim. Não, nisso eu tô confiando, assim, né? Que em Girona já teremos uma base de time fortalecida, né? Porque parece besteira, mas são 10 dias em Girona. Você chega de Girona 20 e pouco, acaba ali o mês de janeiro, falta pouco para acabar o mês de janeiro, e aí metade de fevereiro já começa a segunda fase da Libertadores. Então eu espero que tenhamos já uma estrutura de time ali, eu falo não só a equipe titular, mas a estrutura de time pré-moldada para a disputa da segunda fase da Libertadores.